programa aberto para balanço. Oferecimento Pinguim Grill e Unimed Ribeirão Preto. Olá, boa noite. Começamos mais um programa aberto para balanço. Nossos encontros às sextas e sábados a partir das 22 horas aqui no canal 20 da NET. Lembrando também que as pessoas podem assistir o nosso programa em tempo real pelo www.canal20.com.br aí em qualquer lugar do mundo. Eu vou deixar aí, viu? O Thiago vai pôr aí embaixo. Eu aguardo sempre sugestões, comentários, quem quiser enviar sugestões. Aliás, semana passada a Elza Mello pediu para que nós fizéssemos um programa um pouco mais político. Então eu estou programando para a semana que vem, viu, Elza, e aos demais interessados, um programa bacana para a gente falar um pouco aí de política de uma maneira geral, de Ribeirão Preto, e ela pede especificamente dessa situação da Câmara de Vereadores de Ribeirão. Vamos abordar isso também, vamos abordar um monte de coisa, vamos falar de congresso, vamos falar de uma série de coisas com uma pessoa que já teve aí nas três esferas, que é o Paulo Sack, e um outro convidado que eu estou aguardando confirmação para a gente poder abordar esse assunto. Então, nosso e-mail aí para comentário é edmo@abertoparabalanço.com.br. Eu estou recebendo aqui hoje Maurício Abravanel, superintendente do SBT no interior do estado de São Paulo. Maurício, muito obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado a você, Edmo, pelo convite. Estou muito satisfeito de estar aqui. O Maurício que, como o nosso outro convidado, Dr. Wilson Gotardello, superintendente do Novo Shopping. Wilson, obrigado por estar aqui conosco e atendido o convite. E vamos então para nossa luta. E eu já quero começar falando da Feira do Livro, né? Porque eu tive com a Isabel lá, né, Maurício, com você, e mais uma vez agradecendo o que o SBT sempre nos deu de apoio à feira desde 2007, quando a Isabel assumiu a presidência da Fundação Feira do Livro e que me convocou, e não tem como falar não para esse projeto. E é um projeto que nós vamos ter esse ano, você viu, mais de 150 atrações. Começa dia 24 de maio, por 10 dias lá no centro de Ribeirão Preto. Vai ter atividade também no Estúdio Kaiser de Cinema, vai ter atividade no Parque Maurílio Biagi, vai ter atividade na Associação Comercial e Industrial, vai ter atividade na Biblioteca Padre Euclides. Vai ser um negócio esse ano muito, muito, muito envolvente. E a nossa expectativa, né, Maurício, de sempre ter a parceria de vocês lá na feira. Realmente acho muito produtivo esse envolvimento de todos vocês na Feira do Livro, né? A Prefeitura também sempre apoiando muito a Feira do Livro e certamente através da própria Prefeitura a gente consegue então criar todo esse envolvimento. É muito positivo então para a SBT também saber que colabora com isso. No ano passado foi um envolvimento bastante grande mesmo. E é claro, a gente imagina que com isso ajude as pessoas a ter um pouco mais de contato com a leitura, com esse mundo do livro que às vezes, hoje em dia, até pela tecnologia, acaba sendo muitas vezes deixado para um segundo plano, né? Mas quanto mais educação, mais evolução. E a gente espera que através do livro, da Feira do Livro, a gente consiga ver o desenvolvimento do mundo, não só de Ribeirão, mas do mundo inteiro, né? Wilson, você sempre foi um parceiraço, né? Quer dizer, você nunca disse não, você sempre foi presente, sempre esteve do lado, sempre apoiou. Quer dizer, a gente primeiro só tem a te agradecer ao Novo Shopping, pelo apoio. Também, já há alguns anos a gente participa justamente com algum apoio e sempre que a direção da feira nos procura, a gente acaba participando porque é um evento, vamos dizer assim, que traz notoriedade e você percebe que as pessoas se interessam e a cultura sempre e a educação sempre será muito bem-vinda. Precisamos muito disso hoje, né, no Brasil, né? Você sabe que o governador Geraldo Alckmin, o ano passado, ele tinha deu um cheque livrinho de R$18 para cada estudante da rede estadual de Ribeirão Preto. Todas as escolas estaduais, públicas do estado, todos os alunos receberam um cheque de R$18 para comprar livro na feira. Esse ano foram lá, ele ampliou, se não me engano, são 14 cidades da Delegacia Regional de Ensino. Vai passar de cerca de 50 mil cheques para cerca de 70 mil, R$18 para o menino, para o estudante, ir lá e comprar livrinhos. Fazer a troca lá. Fazer a troca do negócio lá. Bacana, né? Bacana. É um incentivo muito importante
Porque eu acho que sem educação e sem essa evolução, o Brasil ainda precisa caminhar bastante. Nós temos muitas deficiências. Eu acho que qualquer investimento que se faça no livro, na escola, é muito importante. Eu acho que o Brasil precisa muito disso. Qualquer iniciativa é bem-vinda. A educação e a cultura, né, Maurício? Parece que é aquela infraestrutura, né? Que é o cano embaixo da terra que ninguém vê, né? É a obra que ninguém quer falar, que ninguém quer mexer, porque não aparece. Verdade. Mas parece que, desse aspecto, nesse sentido, não temos reclamação, inclusive da Prefeitura de Ribeirão Preto, né? É fundamental, a educação é tudo, né, Edmo? A gente sabe que sem um embasamento da educação, sem o fundamento da educação, a gente não consegue construir nada. A gente percebe hoje em dia a falta de mão de obra, inclusive, né? Nós todos que trabalhamos com muitas pessoas, os empresários e que precisam de pessoas para trabalhar nas suas empresas, não têm encontrado pessoal qualificado, pessoal realmente que tenha podido fazer uma educação aprimorada para as funções que a gente muitas vezes precisa nas empresas, e isso tem gerado uma deficiência de crescimento mesmo. E não é só de infraestrutura, que a gente sente no Brasil uma dificuldade de infraestrutura. Prova disso é que a gente hoje vai para São Paulo, por exemplo, de repente para uma reunião de negócios, muitas vezes não encontra sequer hotéis para se hospedar e mesmo hotéis a preços absurdos. Então, às vezes você fala, nossa, como é que pode? Esse hotel custando X a diária, tão caro e mesmo assim sempre lotado. Por quê? Porque não tem infraestrutura. E mesmo assim, além da infraestrutura, a gente não tem pessoal com desenvolvimento educacional para conseguir suprir as necessidades até mesmo de uma nova infraestrutura. Não adianta eu abrir um novo hotel se eu não tenho gente para operar esse novo hotel. Né? Então, realmente a gente percebe que existe sim uma necessidade do Brasil correr atrás de educação, de educadores, inclusive, porque também faltam educadores. E aí, quando tiver suprido essa necessidade principal de pessoas com qualificação e educação, a gente vai poder pensar na infraestrutura. Eu fico pensando, inclusive, aí a gente falando, eu aqui citando hotéis, com a Copa em 2014, eu acho que a gente vai ter um sério problema de infraestrutura e de recepcionamento dessas pessoas, recepção, né, dessas pessoas que vêm dos outros países, ou mesmo aqui dentro, o fluxo interno de pessoas que vão atrás dos jogos e tudo mais, onde se hospedar, onde conseguir almoçar, jantar, serem atendidos para suas necessidades enquanto estiverem acontecendo os jogos. Eu realmente estou muito preocupado com isso. Eu acho que o Brasil pode dar um sério vexame nessa situação. Você sabe o que eu li essa semana? Isso que o Maurício está falando é muito engraçado. Nós estamos falando de hotéis, nós estamos falando de alimentação, nós estamos falando de estrada, nós estamos falando de aeroportos, nós estamos falando de portos, nós estamos falando de metrô, nós estamos falando de um monte de coisa. Essa semana saiu uma notícia, Maurício, Wilson, nos jornais, dizendo que a expectativa de roaming de celulares no Brasil é de 1 milhão. 1 milhão de roamings a mais no Brasil. Ou seja, pessoas de fora que vão estar aqui na Copa do Mundo com seus celulares em roaming. Ou seja, mal estamos conseguindo falar nos nossos celulares hoje, que pelo menos eu tenho uma deficiência enorme em falar em celular, porque você parece que você sai de um canto da cidade, até dali a pouco cai a ligação. Cai a ligação. Daqui a pouco você vai para São Paulo, impossível você fazer uma ligação na estrada, pelo carro, né? Olha essa notícia, 1 milhão, Wilson, de roaming aqui no Brasil. O que acabou acontecendo, eu acho que foi a estabilidade da moeda brasileira, gerou todo esse desenvolvimento e realmente foi tudo muito rápido, né? Esses últimos 5 anos, vamos imaginar, realmente houve um boom, né, em todas as áreas, né? A área da exploração do petróleo, a área do varejo, tudo, né? A área da construção civil, os investimentos que foram feitos tanto pelo governo federal como pelos empresários, isso realmente desestabilizou um pouco a qualidade e a quantidade da mão de obra. A gente que trabalha com expectativa de varejo, a gente sente realmente que o empresário, o lojista, o comerciante, tem muita dificuldade de ter essa mão de obra um pouco mais qualificada. Não dá tempo... Que o Maurício falou, né? Não dá tempo da pessoa terminar algum ciclo da escola e já vai trabalhar, e ele não chega com toda a qualificação para qualquer tipo de comércio, o restaurante, a loja, afinal de contas tudo. Então a gente percebe que foi muito rápido
esse crescimento, vamos dizer. Você Então, tem essa reclamação dos absorção, seus lojistas lá? eles têm muita dificuldade para repor, para contratar, isso é uma verdade. Porque eu acho que foi muito rápido esse desenvolvimento, de repente todo mundo tem o trabalho ou de alguma forma, então isso gera um pouco essa que ele colocou, a qualificação. Então eu acho que se você pudesse ter um plano, né, o governo estadual, municipal e federal, ter um plano para você agilizar esse tipo de formação, né? A gente sempre escuta escolas técnicas, e eu não sei se se o poder público vai ser tão rápido para poder alcançar a velocidade que a economia precisa, né? Hoje a gente percebe justamente é impossível. A gente recebe aqui os nossos convidados, né? E jamais o poder, pelo menos a gente não vai vislumbrar em momento algum o poder público acompanhar a velocidade da iniciativa privada. Não vai acompanhar nunca. Até porque tem que respeitar uma série de regras por nós sermos uma república, né? Então nós temos todo um quadro de fiscalização, para você fazer uma licitação pública, você tem que estar muito bem estruturado. Qualquer dos poderes, o municipal, o estadual e o federal, mesmo a gente lendo nos jornais, muita dificuldade com essa... Ainda assim tem as deltas. De sorte que o poder público, ele precisa ter os isso. Os bichos, né? E bicheiras. Os peludos, como dizem por aí, né? Tem que ser respeitado. Nós, afinal de contas, somos uma república. E por ser república, somos representados dessa forma, pelos poderes. Então você tem que ter os órgãos fiscalizadores e tal. Então a velocidade do poder público, realmente, ele é amarrado nessa estrutura. Agora, que existe você tem toda a razão. Você tem toda a razão quando se fala isso. Tem toda a razão. Agora, eu não entendo algumas coisas. Por exemplo, não basta só esse procedimento, realmente ele é burocrático, ele é demorado e tudo, até por uma questão de cuidar do nosso dinheiro, né? Exatamente. A gente tem que tomar conta e tudo, e mesmo cuidando muito, a gente vê algumas barbaridades, né? Mas não é só isso. Acredito que também exista uma falta de inteligência estratégica do governo, em todas as suas esferas, na hora de pensar o futuro do Brasil. Por exemplo, nessa situação de Copa, eu li, não sei, uma reportagem falando que o governo estava investindo em curso de inglês para uma galera. Então, acho que a expectativa é que daqui até a Copa, não sei quantas mil pessoas vão ter aprendido inglês para poder receber os estrangeiros. Só um minutinho. Mas não é aquele inglês, hein, Ricardo? O Ricardo da Fonte daqui, que nos orientou junto ao Gotardella, não é aquele inglês assim, né? Is we in the tape, brother. Ou seja, é nós na fita, mano. Quer dizer, aí não dá, né? Não é esse inglês que você está falando, não. É o né? The Book on the Table. É o The Book on the Books is on the table. Olha, então o que acontece? Eu fiquei pensando, poxa, tá bom. Mas é legal, acho que é uma iniciativa, mas não parte daí, na verdade, a nossa necessidade. Falar inglês é uma coisa importante, mas todo mundo fala português e ninguém sabe fazer nada. Então não adianta falar inglês se não souber receber o americano ou o estrangeiro. Não adianta falar inglês se não souber servir corretamente na sua função. Se ele vai ser garçom, se ele vai ser um recepcionista de hotel, ou mesmo algum executivo de alguma empresa responsável por isso. Se ele não souber fazer a função dele, que é técnica, não adianta ele falar a língua. Então, na verdade, a gente acaba... Isso para dizer o mínimo, ainda que é uma iniciativa bastante boa até. Mas vamos falar, por exemplo, desse monte de nome de ruas que a gente vê o tempo inteiro sendo votado em Câmara, não sei o quê. Com tanta coisa importante, fica todo mundo pensando sobre que nome de rua a gente vai dar, o nome de quem a gente vai homenagear, e cidadão disso, cidadão daquilo. Quer dizer, tem tanta coisa importante, às vezes, para a gente votar e passar, como você disse, Gotardella, por tantas esferas de aprovação e tantas regras, para a gente botar o nome de rua, falar o nome da ponte e tudo mais, né? A gente precisa, na verdade, focar coisas importantes mesmo para as cidades, para os estados e para o Brasil. Mas essa virtude de 5, vamos dizer até um pouco mais de 10 anos, vamos dizer de... A estabilidade da economia? 92, 94, nós tivemos crescimentos e estamos tendo bem virtuoso já há 5 anos, né, apesar de 2009, mas é difícil acompanhar, Maurício. Então você pensa, por exemplo, você olha o estado do Rio de Janeiro na ocupação das favelas, nas UPPs, né?
vai lá e ocupa a favela. Se não entrar atrás toda a educação, a infraestrutura, a luz, se não entrar as escolas técnicas, se não entrar uma série de coisas, trocou o quê dentro da favela por o quê? É um crescimento positivo, mas que tem que acompanhar uma série de coisas. No nosso caso, você sabe pela emissora que você dirige, né, pelo SBT, e o Wilson pelo público que ele atinge, o crescimento da classe C, maravilhoso, dá poder aquisitivo para o brasileiro. Nós aqui estamos tendo uma solicitação na TV a cabo de instalação de cabos em bairros, de cabeamento em bairro, absurda, que o povo quer TV a cabo também. Edmond, hoje 51% da população brasileira é classe C. 51%. Mais do que a metade da população. E aquilo que a gente chamava de pirâmide social já não é mais uma pirâmide, hoje em dia já é considerado um losango. Porque, na verdade, a classe D e E é menor do que a classe C e a classe C é maior do que a classe A e B também. Então, a gente tem um losango. E essa nova classe C, ela tem interesses muito diferentes da classe C que a gente conhecia até então. É uma nova classe C muito mais informada também, muito mais estudada. 64% ou 68% da nova classe C é mais estudada do que os seus pais. Então, eles estão crescendo do ponto de vista estudantil também. Então, já é uma coisa positiva nisso que a gente está conversando. Já é um crescimento também na educação, mas, ao mesmo tempo, a gente ainda tem aquilo que os especialistas chamam de dissonância cognitiva dessa nova classe C. O que é essa dissonância cognitiva? Na verdade, os ícones e inteligência de bagagem dessa nova classe C, apesar de mais estudada, são muito diferentes da antiga classe C ou mesmo da classe A e B. Então, quando os antigos formadores de opinião hoje tentam, às vezes, se comunicar com essa nova classe C, eles não conseguem, porque as referências são muito distintas da nova classe C. Eu estava vendo uma pesquisa que foi feita pelo Instituto Data Popular, que é o instituto hoje mais famoso em relação à nova classe C, ao conhecimento da nova classe C, e eles mostravam, Wilson, isso é muito interessante para você que inclusive lida com um público grande da classe C, eles mostraram um anúncio de um café extra forte. E aí eles estavam fazendo uma pesquisa, a agência de propaganda criou esse anúncio extra forte e fez era assim, um tórax de uma pessoa, né? Na verdade a pessoa tinha uma pessoa que você percebia que era muito forte, um homem muito forte, com as mãos fortes e tudo, e abrindo assim a camisa, uma camisa azul e dentro a logomarca do café, extra forte e tal, não sei o quê. E aí eles foram a campo mostrar para ver quais eram o que as pessoas entendiam daquele anúncio. A sensação. Na classe B, na antiga classe C até e na classe A, as pessoas faziam uma referência direta ao super-homem. Então as pessoas falam, o Superman e tal, aquele negócio fica mostrando que é forte e tudo, pá. Ótimo, tudo bem. Mas quando eles foram para a nova classe C, que é a grande massa então atual, e quem inclusive o café queria atingir, a forma como eles enxergaram aquele anúncio foi completamente diferente. Nenhum deles fez referência ao Superman, porque não tinham esse ícone na cabeça. Então você percebe que existe, aí que vem essa tal dissonância cognitiva, que é a falta das mesmas bases de antecedentes, e elas não faziam referência ao Super-Homem e entendiam completamente errado. Era incrível as diferenças de percepção. Um deles falou, abrindo a cortina do teatro, né? Como é uma estreia, né? O outro falando, o último, eu não me lembro de todos, mas o último me deixou espantar. Falou assim, como se estivesse abrindo a barriga e mostrando que tomou o café, né? Quer dizer, talvez até completamente diferente. Aquilo que era óbvio pra gente, pra eles é completamente outro. Talvez até por isso, Wilson, as campanhas de varejo hoje, e que 51% você não pode ficar sem a classe C para nada nesse mundo, né? Talvez elas sejam muito objetivas. Elas estejam partindo quase que sem criatividade nenhuma. É só amanhã, só amanhã. É isso aí. De tanto por tanto, taxa zero de juros, não sei o que lá. Quer dizer, bem objetivo, por até um desconhecimento de como lidar com a classe C. Exatamente. Não é isso? Na realidade, essa área de comunicação é muito mais de especialidade sua, do Maurício, que na verdade nós somos administradores e queremos que todos vão ao shopping. Quando a gente fala de shopping, a nossa vocação é oferecer para a população, e aí vocês podem até achar que eu estou polemizando, nós não estudamos classe. Shopping é democrático. Nós não queremos
selecionar. Eu acho até um pouco, claro, na área de comunicação, na área que você está falando de um anúncio, qual é o que você quer atingir? Você que cuida de trabalho em televisão a cabo, nem todas as propagandas que passam no canal fechado vai para o canal aberto, porque aí já é muito focado. Nós queremos atingir a população. E qual é a nossa forma? Você oferecer a maior variedade de serviços, de produto, de lazer, de tudo. Então, essa visão mais dirigida para a comunicação, para os especialistas, vamos chamar. Nós que temos essa vocação de oferecer serviços, lazer, varejo, alimentação. Qual é a vocação do shopping? É oferecer de tudo. Pode ser para qualquer tipo, para a população. Todas as classes. Então, nós acabamos fechando essa discussão sem esse tipo de análise. Nós queremos oferecer, tanto para quem precisar de usar o shopping, ele vai ter supermercado, ele vai ter material de construção, ele vai ter hotel, ele vai ter academia, ele vai ter o pet shop, vai ter serviços, e por aí afora. Então, o objetivo, a vocação que a gente olha, não é o varejo em si. O varejo em si realmente foi o grande precursor de shopping center, né? Se você voltar no tempo, há 30 anos, ou até um pouco menos, um pouco mais, como é que os shoppings nasceram no Brasil? Voltado para o varejo, né? Você que é ribeirão pretano, eu que já estou aqui há muitos anos, quando iniciou-se shopping em Ribeirão era varejo, não tinha cinema, não tinha alimentação, não tinha absolutamente nada, era varejo, era transferir o varejo organizado para um espaço coberto. Hoje, todos os shoppings do Brasil inteiro e do mundo querem atingir tudo. Diversão, Desde, né? e esse tem que ser a vocação dos shoppings. Você conseguir que a população vá até lá e encontre a sua necessidade. Um pouco mais cedo, às vezes, e até um pouco mais tarde, até as 22 horas. Então, esse que a gente entende, por isso que a gente não é especialista e a gente procura, a nossa vocação de shopping é atender a população. Você pode ter desde uma caixa de fósforo até um automóvel. Então, esse que é a vocação. Então, como você fala, vocês que são especialistas, você como homem de televisão e você como homem de agência e também de comunicação, que tem que ter este foco. Nós precisamos atender todos. Esse que é o que a gente procura fazer. Quando você coloca que o shopping saiu para um espaço coberto, com ar-condicionado, etc. tal, era no objetivo de você ter um pouquinho mais de concentração e facilidade de opção. Hoje, você como empresário, quase empresário ou administrador da empresa, se o shopping não oferecer o produto para a família, ele não vai ter sucesso. Quer dizer, é difícil o marido se encontrar com a mulher e com os filhos hoje. Já está complicado essa relação familiar hoje. Se o shopping não oferecer o shoppinho, não sei o que, para o cara ir lá com o vizinho, ou mesmo com a esposa, etc. Tal. Que a esposa possa ir no cabeleireiro, que possa ter o cinema, que possa ter o supermercado, que possa ter aquela atividade. Olha, nós vamos lá então e vamos resolver os nossos interesses, sejam eles quais forem. Então, bastante é o que você falou, de 30 anos para cá mudou. Mudou, a configuração mudou totalmente. Do shopping center. A comunicação também, né? A comunicação dos shoppings mudaram também, né? Hoje você procura fazer outro tipo de manifestação. Agora, o shopping, você que é publicitário deve ter isso muito mais gravado do que o shopping sempre vai passar, que ele tem esse mix para te atender com emoção. Sim. Agora, a loja do shopping, ela vai passar o produto, ela vai passar o preço, ela vai passar aquela coisa que ela é. São as virtudes e uma coisa complementa a outra. Agora, ninguém deixa, eu tenho certeza, nem a RAI, nem as agências que trabalham com o SBT, deixa de tentar, o Maurício falou cognitivo, isso é perigosíssimo, que a gente tem histórias importantes de comunicações indevidas que foram feitas ao longo da história da publicidade, né? Essa percepção e muito mais agora, tentar direcionar a essa classe emergente, essa classe que está pedindo serviço, pedindo produto, pedindo qualidade, pedindo alimento, pedindo um monte de coisas que vai
dando, graças a Deus, né? Ainda bem que nós estamos podendo ter isso, né? Verdade. Essa classe que todo mundo está de olho nela, como tratá-la. Porque a importância dela, esse 51% que o Maurício fala, tanto que teve que subdividir em C1 e C2, né? Essa classe C. Por quê? Porque é um universo que não dá para você imaginar. Pensa aí num país de 200 milhões de pessoas, nós estamos falando de 100 milhões de pessoas. E Edmo, aquilo que você falou, você tem toda a razão. Tem que ser claro, tem que ser objetivo e tem que respeitar a inteligência hoje das pessoas. Claro. Porque antigamente a gente imaginava que a classe nova, a classe C ou a mesma classe D e tudo, eram pessoas um pouco menos informadas e aceitavam qualquer coisa. Hoje, posso contar rapidamente o negócio? Vamos fazer o seguinte, tá acabando? eu vou chamar o intervalo, que meio programa Vamos já lá. foi. Passa o tempo, a gente não vê. Eu vou chamar o intervalo, na volta, você começa da onde você parou, que eu também vou te falar como é que nós estamos informando aqui, o canal 20 não é meu, mas eu vou dar uma informação antes de ir para o intervalo, até para o Ricardo também. Nós estamos com quase 100 mil pontos de assinatura do NET, o canal 20 em Ribeirão Preto. Vocês sabiam disso? 100 mil pontos instalados e cabeando bairros, atendendo a necessidade e a demanda dessa classe. É muita gente. Parabéns para NET, pelo né? trabalho. Parabéns para a NET. Não é minha, né? Antes fosse, mas não é. Nós vamos para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. A Macrolux Decor traz uma nova e versátil opção para você montar sua casa ou escritório de acordo com seu espaço, necessidade e estilo. Conheça a linha EvoluKit, com móveis modulares, práticos e modernos. A Macrolux Decor também conta com completa linha de iluminação, poltronas e cadeiras para compor ambientes charmosos e aconchegantes. Venha conferir as novidades. Avenida Maurílio Biagi, 410. Fone 3916-4121. Macrolux Decor, seu espaço diferente. Agora você junta a fome com a vontade de beber. Novo Pinguim Grill no Shopping Santa Úrsula. Todos os cortes especiais de carnes do Barbacoa e o chopp do Pinguim num só lugar. Chopp do Pinguim e as carnes do Barbacoa no mesmo lugar. Imperdível. Investe em um terreno, um apartamento ou poupança? Experimente viver sempre bem informado. Agora sim. O que tá rolando hoje na cidade, hein? Experimente viver sempre bem informado. Beleza. Será que meu time vai jogar hoje? Experimente viver sempre bem informado. Olha só. O jogo é amanhã. Assine o Jornal A Cidade por apenas R$ 38,90 mensais e receba diariamente a melhor informação. Jornal A Cidade. Seu jornal, sua cidade. Seu dia acaba de ficar mais gostoso.